treinamento cardiovascular. A corrida na rua, a corrida na esteira, o elíptico, a escada, o transporte, a natação, o passeio que você faz ali semanalmente, diariamente com o seu cachorro, tudo isso a gente pode considerar aí como treino cardiovascular. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre as zonas de frequência cardíaca que você executa, né, os treinos, as suas sessões, ou pelo menos deveria executar, mas principalmente fazendo uma relação em qual seria a zona ideal para que você atingisse ali o determinado objetivo de maneira mais eficaz. A gente também vai fazer um pouquinho aí um paralelo entre treino cardiovascular com jejum intermitente, também passar rapidamente, esclarecer um pouquinho sobre o treino HIIT, que também é uma estratégia de treino cardiovascular. Então, se você também tem dúvida em relação a isso, fica com a gente, que esse vídeo pode ser para você. Então, vamos lá, vamos entender qual seria a frequência cardíaca ideal durante as nossas sessões de treino cardiovascular, seja esteira, uma corrida na rua, uma natação, passear com o meu cachorro, a escada lá na academia, o transporte na academia. Qual seria a frequência cardíaca ideal para eu otimizar os meus resultados, tanto para treinos de emagrecimento, quanto para hipertrofia, né? Ou até mesmo para você que não está buscando ali emagrecimento de 5, 10, 15 quilos, mas está querendo reduzir um pouco a gordura, qual seria a zona de frequência cardíaca ideal para que eu execute ali o meu treino. É disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar um pouquinho também sobre o treino HIIT, que é uma das estratégias de cardio e que eu vejo muitas pessoas achando que estão treinando HIIT, quando na verdade elas ainda estão bem longe dessa zona de treino HIIT. Fazer um paralelo bem rápido também com jejum intermitente e treino cardiovascular, porque é uma estratégia que as pessoas vêm utilizando até de maneira exagerada, na ânsia, né, ali achando que, nossa, estou usando muita gordura como fonte de energia porque eu estou em jejum, e na verdade existe um grande mito por trás disso. A gente vai fazer um paralelo bem rápido também, mas principalmente entender a frequência cardíaca para indivíduos mais normais ali, que não atletas de alta performance, para esses dois objetivos diferentes que eu mencionei no começo. Então vamos lá. Para a gente entender, para a gente saber qual é a frequência cardíaca ideal do nosso treino, nossa zona alvo ali, primeiramente a gente vai ter que falar, tá, qual é o nosso 100%? E como é que eu descubro qual é o meu 100% de frequência cardíaca máxima que eu consigo entregar ali durante o meu treino? Existem basicamente duas maneiras, mas a gente não vai ficar explicando aqui os testes hoje. Se você quiser entender como é que funcionam esses testes, escreve aqui embaixo, que eu quero fazer um vídeo falando de como é que você pode realizar esse teste de uma maneira um pouco mais simplificada e rápida, com segurança, na própria esteira, na sua academia, caso você não tenha condição de realizar o teste ergoespirométrico, que é feito numa clínica ou num hospital, com acompanhamento ali de um médico cardiologista. Basicamente o teste, como é que ele funciona? Se você estiver fazendo no hospital ou numa clínica, você vai subir numa esteira, ali vai ser colocada uma máscara em você de oxigênio. O teste, ele é um teste gradativo que vai aumentando a intensidade, então, ou seja, o teste começa com você caminhando de uma maneira bem lenta, bem gradual, aumentando a intensidade. Geralmente ele dura de 10 a 15 minutos, a depender do protocolo. E nesse teste a gente vai mensurar quais são os seus limiares anaeróbios, tanto o 1 quanto o 2, que é o 2 que a gente quer descobrir. Ou seja, que é quando o seu corpo chega no limite de frequência cardíaca máxima, e quando você consegue ainda fazer as trocas gasosas, principalmente eliminar CO2 de maneira eficiente, ou seja, quando você está ali hiperventilando, o teste está extremamente intenso, chegando no fim, quando você chega no limite de fazer essas trocas gasosas de maneira eficiente. E aí você vai ter a fadiga, tanto motor, você não consegue mais correr, porque já não consegue mais fazer a troca de informações entre neurônio e o resto do corpo. Ou muitas vezes o indivíduo até consegue ter um controle motor ali na esteira, mas não consegue mais fazer a troca gasosa, não consegue mais respirar de maneira eficiente, e aí é o fim do teste. Então a gente descobriu, né, nesse teste qual é o limite, o limiar anaeróbio dele, tá? E qual era a frequência cardíaca que ele se encontrava nesse momento. Isso fazendo um teste em laboratório, clínica, hospital. Dá pra gente fazer essa estimativa também com um teste relativamente simples, como eu falei na esteira. Isso é assunto para um outro tema, um outro vídeo.
Então, vamos focar aqui que nós encontramos esse dado importante, que é a frequência cardíaca máxima. E aí agora, deixa eu fazer só um adendo rápido, porque é bem clássico essa fórmula. Ela funciona de uma certa maneira, ela não é tão precisa, mas ela é mais segura, é o que a gente encontra aí de maneira mais simples na literatura, que é mais famoso entre as pessoas, que é aquela famosa continha de 220 menos a idade. Essa conta funciona, ela pode ser útil? Pode, mas ela não leva diversos outros fatores em consideração. Aqui no nosso exemplo, eu vou usar ela porque eu estou me baseando que esse indivíduo está com dificuldade de fazer o teste ergospirométrico, ainda não fez esse outro teste para a gente estimar de maneira submáxima qual é a frequência cardíaca dele máxima no teste da esteira. Então vamos utilizar essa continha mais básica, que é o que todo mundo tem na mão agora, tá? Então se a gente pensar no indivíduo de 30 anos, a gente vai pegar aí 220 menos 30, 190. 190 batimentos seria a frequência cardíaca máxima desse indivíduo, tá? Se a gente pensar que esse indivíduo é um indivíduo normal, que não é alta performance, não é extremamente treinado, provavelmente esse número ele vai ser um pouco mais fidedigno. Mas se a gente estiver pensando num atleta de alta performance, ou mesmo num atleta amador, mas altamente treinado, esse número 190 pode não ser muito fidedigno. O que eu quero dizer com isso? 190 batimentos não vai ser a frequência cardíaca dele máxima. A frequência cardíaca máxima dele talvez vai ser 200, talvez vai ser até 205, tá? Mas é claro que para chegar nesse número de 200, 205, o mundo ideal seria a gente fazer o teste ergospirométrico com a presença de um cardiologista para a gente conseguir ali tirar o máximo do atleta durante o teste. Então vamos lá, vamos pensar no indivíduo normal. 220 menos 30, a gente chegou ali em 190. 190 seria o 100%, tá? 75% seria mais ou menos aí uns 150 batimentos. 150 batimentos, meu amigo, 75%, você já fez um cardio aí na sua esteira? Você que tem mais ou menos aí 30 anos, depois você faz a conta atualizada para você. Para você ficar 75% da frequência cardíaca máxima durante um longo período, ou seja, no mínimo 20 minutos, não é tão simples assim. Ou seja, vai depender muito do seu grau de condicionamento. É claro que você pode realizar o treino a 70%, a 65% da frequência cardíaca máxima. Mas hoje a gente já sabe que se você quiser otimizar, né, a queima de gordura, o ideal seria que você ficasse perto dessa zona de 75% o tempo todo. Ou seja, a faixa de queima de gordura para esse indivíduo seria 75%, ficar ali em mais ou menos 150 batimentos. Se a gente estiver pensando em performance, tá? Aí vamos pensar em 80%, em 85%, a gente já está falando de 170 batimentos. 170 batimentos para você conseguir manter por um período prolongado, tenta fazer um pouquinho aí na sua esteira, uma corrida na rua, se você tiver um relógio com controle. É difícil. É uma alta intensidade, provavelmente você vai ter uma fadiga periférica ali em perna, vai queimar, vai ter acidose metabólica, e aí começa a doer e você diminui, e aí a frequência vai cair. Então, em resumo, o que a gente já sabe? Se você quer ter uma melhor eficácia ali de queima de gordura, próximo a 70% a 75% da frequência cardíaca máxima que você conseguiu saber através da mensuração aí, tanto dos dois testes que eu mencionei antes. Se a gente estiver buscando performance, melhora da capacidade cardiovascular, aí a gente está falando em mais de 80%. Porém, a gente também já sabe que se o indivíduo praticar de maneira contínua, consistente, ou seja, 2 a 3 vezes por semana, cardios prolongados, ou seja, com mais de 30 minutos de duração, mais de 25 minutos de duração, mesmo em zonas mais moderadas, de 60%, 65%, ele vai ter uma melhora de condição cardiovascular substancial a médio e longo prazo. Tá? Ou seja, é muito bom, porque não é todo indivíduo que consegue fazer treinos com intensidade alta para conseguir bater 75%, 80% da frequência cardíaca máxima, mas a gente já sabe que se esse indivíduo treinar de maneira contínua, consistente e regular, mesmo em zonas mais baixas, ele, além de ter ali um aumento de consumo calórico, além de redução de gordura, ele tem melhora cardiovascular. Então isso também é bem importante, porque algumas pessoas pensam que para a gente ter melhora de condição cardiovascular é somente quando a gente treina
o cardio muito intenso. E a gente já sabe que hoje isso não é verdade. Então, ficando nessa frequência de 75%, a gente tem otimização ali, 70%, 75%, otimização de gordura como fonte de energia. Passou disso, mais acima, a gente já tem mais a utilização, a predominância ali de carboidrato como fonte de energia. E aí, basta você ali alinhar com o seu treinador qual que é o objetivo central. O meu objetivo central hoje é o quê? É mais melhora da minha condição cardiovascular? O meu objetivo central é preservar a massa magra e aí através de um treino cardiovascular muito curto e intenso eu acelerar o meu metabolismo e aumentar o meu gasto energético diário ali para eu ficar num déficit calórico? Ou o meu objetivo é redução de gordura, eu preciso perder peso, uma quantidade significativa, então eu preciso ficar um período um pouco mais prolongado e numa zona de frequência menor. Então tudo isso é preciso que a gente converse com o nosso treinador. E aí para finalizar o vídeo aqui, a gente fazer um breve apanhado sobre o HIIT e o aeróbio em jejum. Para você que está treinando o HIIT, tá? Gente, o HIIT nada mais é do que o High Intensive Training, ou seja, a gente tem o HIIT com um I, né, o High Intensive Training, e a gente tem os dois Is, né, o HIIT, que é o High Interval Intense Training. A gente vai fazer tiros muito fortes, em frequência cardíaca muito alta, picos muito altos ali que atingem sempre 80%, 85% da frequência cardíaca máxima, seguidos de intervalo muito curtos de recuperação, de 1 minuto, 1 minuto e meio, a depender do protocolo que você utiliza, e aí a gente volta e faz mais tiros, e aí vai depender do protocolo, pode ser que você faça 10 tiros, 5 tiros, 20, vai depender muito. Porém, o erro muito comum que eu vejo a galera cometendo é, para que você esteja ali realizando um treino HIIT de verdade, é preciso que você atinja ali no mínimo 80% da frequência cardíaca máxima. E uma coisa que a gente chama ali, né, do esforço subjetivo, né, em relação ao exercício, muitas vezes você acha que você atingiu aquela zona de frequência cardíaca máxima, quando na verdade você ainda está muito longe disso. E as pessoas erram, né, achando que estão fazendo HIIT. Quer dizer, você está fazendo um treino intenso cardiovascular, mas não é o protocolo, não é a estratégia de HIIT. Porque, por exemplo, para um indivíduo, às vezes, que bate numa corrida 150, 155, já vai ser o limiar anaeróbio 2 para esse cara, que já vai ter muita queimação e muita ali dificuldade para fazer troca gasosa de respirar, mas ele ainda está longe da frequência cardíaca que ele deveria estar para fazer o HIIT. Ou seja, vai depender muito de achar esse número e ficar próximo dele, e aí se a gente tiver um controle através de um marcador, um controle de frequência cardíaca máxima, um relógio, ajuda bastante. E aí se você tiver numa esteira, numa academia, muitas vezes você consegue segurar ali no sensor, para a gente pelo menos conseguir entender se você realmente de fato atingiu aquele pico de frequência cardíaca máxima para fazer o HIIT, porque as pessoas superestimam, né? Superestimam estar na frequência cardíaca de HIIT, quando na verdade elas ainda estão relativamente longe. O outro ponto sobre o jejum intermitente. Então eu vou fazer tem vídeo aqui no canal falando sobre jejum intermitente, dá uma olhada lá. Vou fazer o jejum intermitente, vou fazer o treino cardio, porque quando eu faço o cardio em jejum intermitente, eu uso gordura como fonte de energia, eu preservo minha massa magra. Galera, como eu falei lá no começo, tudo é predominância. Você está usando um pouco mais de gordura como fonte de energia, tá? Porém, um treino que tem que ser altamente moderado, tá? Altamente moderado, tem que ser moderado em relação à intensidade. E aí tem que ser tem que ter bastante controle também da frequência cardíaca que você está, porque aí o que acontece? O erro clássico que eu vejo as pessoas cometerem. Como as pessoas estão em jejum, elas estão se sentindo ali um pouco mais fracas, primeiro, elas já reduzem o tempo do treino, né? Então vai ser um treino cardiovascular ali em jejum, que não vai ter o mínimo de tempo ideal. E segundo, elas não conseguem atingir a frequência cardíaca mínima e se manter ali durante um longo período, porque elas não têm substrato energético, elas vão fadigar muito mais rápido. Então a questão aqui vale a pena? Será que você atingiu a frequência cardíaca mínima, máxima, para a gente fazer o uso de maneira mais contínua, mais eficaz, de gordura como fonte de energia? Então é saber se está valendo a pena. Ou será que vale mais a pena eu não fazer o aeróbio em jejum, né? Me alimentar ali normal, fazer meu treino cardio uma outra hora do dia, com mais energia e conseguir entregar mais em intensidade, e aí de fato aumentar gasto calórico
e aí no final do dia ficar em déficit calórico e aí perder peso. Lembra? Perda de peso, perda de gordura depende de déficit calórico diário, semanal e mensal. Para isso, o cardio vai ajudar muito, vai fazer você gastar mais do que você gastaria normalmente. Mas então fica atento a isso e espero ter ajudado. Então guardem esses números, escreve aqui embaixo se você tiver alguma dúvida em qual zona de frequência cardíaca você deveria estar. E cuidado para não subestimar a zona de frequência cardíaca máxima, nem superestimar, ou seja, eu acho que eu estou fazendo treino cardiovascular de maneira correta, quando na verdade eu ainda estou bem abaixo da zona que eu deveria estar, beleza? Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.